Pessoal, voltando novamente aos vídeos, né? Eu deixei um tempo aí sem conseguir fazer vídeos. E eu vou voltar e vou tentar fazer uma série de vídeos, mas eu vou começar com uma discussão básica, eu acho, né? Para a gente entender, porque o anarquismo, ou os anarquistas sempre foram contra a ideia de Estado, então eu vou estar falando um pouco dessa relação anarquismo e Estado dentro de uma perspectiva mais atual, né? Obviamente pensando nas discussões que eu já fiz, principalmente nesse livro aqui, o último que eu lancei pela editora Intermezzo, que está falando de dois geógrafos, o Kropotkin e o Charles Perron, e tem um capítulo que eu discuto Estado, território, né? E aí eu pensei que seria legal fazer um vídeo sobre isso. Que a grande questão é, os anarquistas são contra o Estado, né? Isso é óbvio, né? Inclusive atualmente, né? Se tem um termo chamado anarcocapitalismo, que basicamente são ideias daqueles que defendem o capitalismo ao máximo, né? Então entende que o capitalismo tem que existir sem a presença do Estado, mas eu vou estar aqui, obviamente, demonstrando que a grande questão também que esses anarcocapitalistas defendem é que eles são contra qualquer coisa pública. E eu encontro anarquista, e dentro de uma raiz, vamos dizer assim, do anarquismo socialista, né, que aí engloba os anarquistas do século XIX, vamos dizer assim, aqueles que são chamados de anarcocomunistas, anarcocoletivistas, anarco-sindicalistas, né? Depois, até os anarco-individualistas, eu incluo, por exemplo, o que o Stirner trabalha, de certa forma, é a defesa de um tipo de socialismo, ok? Apesar de muitos enquadrarem ele como apenas individualista, ok? Então, eu queria fazer uma discussão sobre o que é possível você ser anarquista, ser contra o Estado e ser a favor de políticas públicas? Eu acho que não é só possível, como é totalmente coerente, né? Tipo, eu não consigo entender o anarquista, socialista, sendo aquele cara que é contra a política pública. E aí a gente vai ter que entender o seguinte: se você é anarquista, é contra o Estado e é a favor de políticas públicas, como é que fica o anarquista no século XXI no Brasil, por exemplo, né? Bem, o anarquista é contra o Estado. Ele não é contra a política pública. Aonde está a política pública? Bem, a política pública hoje está no Estado. Então, qual é a relação do anarquista com esse Estado que, de certa medida, né, ele tem políticas públicas? Bem, eu entendo que o anarquista, na modernidade, no século XXI, no Brasil, ele entende de que quanto mais você tiver política pública e menos ação de grupos privados ou de indivíduos privados, é melhor para a sociedade. Então, se você tiver o SUS, o anarquista apoia o SUS. Se você tiver uma escola pública, o anarquista apoia uma escola pública. Se você tiver políticas, por exemplo, ligada a casas, né, a, sei lá, faculdades, né, públicas, o anarquista apoia políticas ligadas a essa questão pública. Então você fala, então o anarquista é a favor do Estado? Não, o anarquista é a favor da questão pública. Então como é que o anarquista vai lidar com isso? Eu acho que é simples na minha cabeça. Se dentro de uma sociedade que a gente vive, na qual cada vez mais o neoliberalismo ganha força, cada vez mais a privatização dos serviços é a norma, né? Então, tipo, é privatizar saúde, privatizar a escola, privatizar qualquer sistema de transportes, privatizar a água, privatizar tudo. O anarquista faz de conta que então ele já que está privatizando, está acabando da mão do Estado, tirando da mão do Estado, então ele é a favor? Lógico que não, né? Porque os anarquistas do século XIX não tinham essa dinâmica, esse debate para discutir. Que Estado eles estão discutindo no século XIX? É esse Estado neoliberal? Lógico que não. Né? Então, quando o Bakunin está falando do Estado, ele não está falando do Estado do século XXI, ele está falando do Estado do século XIX. Aí você pega o que o cara falou no século XIX e traz para o século XXI e faz claramente conta a mesma coisa, eu acho uma doideira. E eu não vou abrir mão de ser anarquista por causa disso. Só que eu quero dizer o seguinte: como é que a gente vai pensar, então, o que o anarquista pensa, né? Eu, enquanto anarquista, estou pensando? Estou pensando no século XXI. Quanto mais você tiver algo público, e isso é a ideia do neoliberal acabar com tudo algo público, eu quero que tenha, né? O anarquista, enquanto eu penso, deve lutar pela questão pública. E dentro desses órgãos públicos, ele batalhar para que ele cada vez ganhe mais força, mais autonomia. Né? Então, tipo, o fato de ter
um sistema público dentro do Estado não significa que o Estado não quer a todo momento dominar esse sistema público, né? Ele quer incorporar esse sistema público, ele quer normatizar esse sistema público. O que é o anarquista, então, dentro do sistema público? Ele quer lutar por maior autonomia, por maior independência, para que cada vez mais pessoas atuem dentro dele, para que cada vez mais pessoas estejam realmente, né, tendo essa possibilidade de trabalhar junto com ele, né, ou ter acesso a esses serviços, assim por diante. É isso que eu penso, enquanto anarquista. Então, o anarquista ser contra o Estado, na minha avaliação, no século XXI, não significa que ele é contra necessariamente as políticas públicas. E aí a gente tem que pensar que existe hoje partidos declaradamente que defendem neoliberalismo e que defendem o fim de políticas públicas, e o nosso anarquismo não é porque for contra o Estado, eles querem o Estado mínimo, que a gente está junto com eles, pelo contrário. Aí, na minha cabeça, é uma visão totalmente distorcida da realidade. Aí você está no século XIX querendo entender alguma coisa no século XXI. E não tem nada a ver. Né? O que eu entendo? Eu entendo que nós, anarquistas, devemos lutar por mais coisas públicas, por mais políticas públicas. Né? Independente se tem um partido que vai fazer isso, não significa que a gente concorde com tudo que o partido faz, mas se ele minimamente defende a coisa pública, a política pública, a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. Não. Não é a mesma coisa do outro. Como é do outro? O outro quer destruir a política pública, aí você fala que é a mesma coisa? E isso significa, então, que a gente abertamente defende o partido? Não, significa que dentro das nossas propostas, nós defendemos as políticas públicas. Você entende? Por quê? Porque esse Estado, quanto mais política pública tiver, mais acesso as pessoas vão ter a serviços públicos. Menos os privatistas vão conseguir tomar conta das coisas no mundo, entendeu? Inclusive no Brasil. E não é o que eu vejo, por exemplo, só falar, então quer dizer que você acha então que o PT é melhor? Não, eu não acho que o PT é melhor. O PT tem políticas neoliberais tanto quanto o Bolsonaro. É só você pegar os 8 anos do Lula e ver as privatizações que eles também fizeram. Eles também não abrem mão de privatizações. A questão é como a questão pública é tratada por um governo Bolsonaro e como um governo Lula. Na minha avaliação, não é tratado de forma igual. Você está entendendo? Então, nós, anarquistas, devemos lutar para que essa publicização das coisas seja cada vez maior, né? Na qual as nossas palavras cada vez sejam mais fortes. Então, se o anarquista, por exemplo, acha que votar no PT é uma boa, não tem problema nenhum, eu não vejo problema. Por quê? Desde que ele ache de que votar no PT é fazer com que as políticas públicas cada vez avancem. Agora, não é só votar e achar que isso vai acontecer. Então, a luta tem que ser constante. E essa luta é fora do Estado. E aí é uma outra questão para a gente pensar enquanto anarquista. Para você fazer com que a publicização das coisas aumente, você tem que estar fora do Estado e forçar essa publicização do Estado. A partir do quê? Dos sindicatos, a partir das comunidades de bairro, das associações de moradores e assim por diante. Aí você força com que o Estado transforme as suas políticas em cada vez mais em coisas públicas. Né? Que é o que não quer, por exemplo, os partidos ditos liberais, neoliberais e assim por diante. No caso do Brasil, Partido Novo, né, PSDB, que nem está existindo mais praticamente, né? E esses partidos ligados ao Bolsonaro. Eles não querem, né, que a questão pública prevaleça. Então eu acho que é essa dinâmica que eu vejo, né, enquanto anarquista no século XXI. Né, de que, dentro da ordem neoliberal, quanto mais público tiver, melhor é. Você tá entendendo? E mais a gente tem que defender. Defende de fora do Estado, para que esse Estado, cada vez mais, seja publicizado. Cada vez mais tinha coisas públicas, efetivamente. Porque não significa, por exemplo, que você tem uma empresa estatal que ela é pública. Isso também é uma outra piração, que eu não consigo entender. Ele pode ser uma empresa estatal e não ser uma empresa pública. Pública, para mim, é uma empresa que dá benefício às pessoas. De que esse benefício é efetivo. Né? De que no dia a dia a pessoa tem esse conhecimento. Então, por exemplo, a escola e a saúde é uma coisa evidente. A pessoa está doente e não tem dinheiro para pagar, ela vai no médico do sistema público, ela entra lá e não paga nada. E a criança do filho de um trabalhador vai estudar na escola pública e não vai pagar nada. Agora, você dizer que todas as empresas estatais são empresas públicas, eu não sei. Por quê? Porque é uma questão para a gente pensar. Já que nem todas as empresas estatais, elas são publicizadas, ao ponto de que as pessoas tenham acesso a essas coisas. Às vezes elas ficam na mão de alguns grupos políticos, você está entendendo? Que se asseoram dessas empresas estatais como se fossem dela. Então a gente tem que lutar por mais publicização das coisas. Que as coisas ficam cada vez mais públicas, de fora do Estado. E quando a gente está dentro do Estado, trabalhando como servidor, que é o meu caso, eu sou servidor público,
né? Então eu trabalho dentro do Estado, eu tenho que fazer com que esse serviço público cada vez chegue mais nas pessoas, que as pessoas tenham mais acesso a eles, né? Através, então, por exemplo, a sistemas, vamos dizer assim, no meu caso, né, de extensão, então você faz trabalhos para a comunidade e assim por diante. E aí depende da pessoa, né? Mas não fazer de conta de que, porque é o Estado, eu sou contra o Estado, então eu não faço nada. Você não faz nada, os outros que fazem alguma coisa já não tem, vão lá e destroem. E acabam com qualquer política pública. Então, ser anarquista no século XXI, para mim, no Brasil, dentro das condições que a gente está vivendo, é lutar de fora ou dentro do Estado por mais políticas públicas. Agora, se você acha que votar num partido político vai fazer isso dar mais resultado, tudo bem, não vejo problema nenhum. A questão é que se você acha que apenas votar nesse partido político resolve o problema, aí você vai ter que pensar se você é ou não anarquista. Você está entendendo? Porque você está delegando ao partido político, alguém que está lá dentro do partido, alguém que está lá dentro desse Estado, a fazer a política. Eu estou falando que você de fora tem que fazer políticas e forçar com que essa publicização cada vez aumente. Esse, na minha avaliação, é o papel do anarquista. Você está entendendo? Então são dois movimentos aí. Um de fora, de que o anarquista tenta forçar esse processo através da sua atuação na sociedade, ok? E dentro do Estado, colocando, você pode colocar alguém lá dentro para fazer minimamente uma política pública, né? O cara que destrói a política vai ser muito pior. Você vai ter que começar tudo do zero. Imagina o cara que fala, eu vou vender o SUS, eu vou vender as escolas, acabaram todas as escolas públicas, acabou a saúde pública, aí você vai fazer o quê? Você vai ter que começar tudo do zero. Você está entendendo? Então é nesse sentido que eu estou falando, ok? Beleza, era isso que eu queria dizer para entender a minha concepção de que é questão pública e questão estatal. São coisas completamente separadas, que na modernidade se juntam. No Brasil, mais ainda, você está entendendo? Dentro de um momento neoliberal, na qual existem setores da sociedade, que são geralmente setores ligados, né, à elite mais, né, endinheirada, que quer acabar com qualquer serviço público. Então, quando eles atacam o Estado, eles não estão atacando o Estado. A questão de que o Estado é violento, né, de que o Estado ataca o pobre, o trabalhador. Pelo contrário, eles adoram essa parte do Estado, porque eles se sentem protegidos, mas eles atacam a parte pública do Estado. Eles querem que as coisas ficam tudo privadas. E aí nós, anarquistas, eu, pelo menos, não consigo achar que isso é uma coisa que tanto faz. Não, não tanto faz para mim, não. Porque se eu luto por uma sociedade mais igualitária, eu tenho que pensar que, nesse momento, o que é mais importante para essas pessoas? E mais importante para mim é que elas tenham acesso às políticas públicas. Ok? Então era isso que eu queria discutir com vocês. E aí, próximo vídeo eu vou falar um pouco de nação, nacionalismo, né, dentro da minha visão enquanto anarquista, que também é uma outra questão, né, que foi muito discutida no século XIX. Eu quero tentar pensar ela no século XXI. Beleza? Um abraço a todos aí. Até mais.